Olá, eu me chamo Carla e esse é o canal A Espirituosa. E se vocês gostam de temas como assombrações, sejam bem-vindos a esse canal. Antes de começar tudo, gente, já vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like nesse vídeo e compartilha com seus amigos, beleza? E no vídeo de hoje, gente, eu vou contar para vocês 13 histórias de assombrações reais. Histórias que aconteceram de verdade com as pessoas. Vamos lá para a nossa primeira história. A primeira história de hoje, gente, tem o título de A Despedida de Maria. Quando eu era mais novo, trabalhei como entregador de jornais e fazia entrega para uma senhora chamada Maria. Ela era muito velhinha e vivia sozinha. Por isso, eu entrava em sua casa para entregar o jornal e ver como ela estava. Certo dia entrei e vi que ela estava dormindo na cama. Deixei o jornal na mesa e saí. No dia seguinte, quando eu entrei, ela também estava dormindo e vi que o jornal do dia anterior estava do mesmo jeito em cima da mesa. Deixei o jornal e saí. Aí no outro dia, quando eu entrei, Maria estava acordada. Ela me disse que estava muito feliz e me abraçou. Eu retribuí, deixei o jornal e fui embora. Porém, na manhã seguinte, quando chegava perto da casa da Maria, vi que tinham carros parados em frente à casa dela. E fui até lá ver o que estava acontecendo. E foi aí que fiquei aterrorizado e muito assustado. Pois fiquei sabendo que Maria havia falecido dentro de casa há mais ou menos 4 dias. Imaginem só o meu pânico, pois um dia antes ela falou comigo e me abraçou. Tenso. A nossa segunda história, gente, tem o título de Lanchinho às 3 da manhã. Imagina só o que vai dar isso. Trabalho em um hospital e faço o plantão noturno. Por volta das 3 da manhã, fiquei com fome e fui até o corredor, em uma dessas máquinas automáticas. Havia uma porta ao lado da máquina, com uma janela que dava para a cafeteria, que já estava fechada. Quando vi nitidamente alguém passar pela porta. Depois de 1 minuto, me lembrei que nessa cafeteria tinham luzes com sensor de movimento. E se tivesse passado alguém, deveria ter acendido as luzes. Porém, estava tudo apagado. Cheguei um pouco mais perto para dar uma olhada e percebi que pela direção em que a pessoa veio, ela só pode ter atravessado uma parede. Fiquei apavorada e nunca corri tanto em minha vida. O hospital é tenso mesmo, né? A nossa terceira história, gente, tem o título de A Mão que Balança o Berço. Tenso, né? A minha mãe que me contou essa história. Ela diz que certa noite, quando eu era bebê, eu estava muito enjoadinha e chorava muito. Ela teve que se levantar várias vezes e já estava muito cansada. Quando mais uma vez eu comecei a chorar. Ela se levantou e foi em direção ao meu quarto, mas começou a ouvir passos e ficou com muito medo. Parou por uns minutos e ficou quietinha ouvindo, até que de repente os passos pararam. Aí ela começou a ouvir o meu berço balançar e uma voz que parecia de uma senhora falando comigo e me acalmando. Misericórdia! Gente, a mulher é corajosa, ainda parou e ficou ouvindo quietinha. A nossa quarta história, a enfermeira. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe era enfermeira. Um dia ela chegou em casa triste, pois uma de suas colegas de trabalho havia falecido. À noite, nesse mesmo dia, acordei e percebi que estava dormindo com a minha mãe na cama dela. Quando olhei para minha mãe, percebi que tinha uma mulher em pé ao lado dela na cama. Ela fazia como se estivesse aplicando medicação naquelas bolsas de soro. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Ela me olhou, deu um sorriso e saiu pelo corredor. E sumiu. Fiquei com medo, mas não liguei.
Alguns dias depois, quando a minha mãe voltou do enterro, ela me mostrou uma foto de sua colega. E pasmem, era a mulher que eu tinha visto no quarto. Nossa, gente, criança realmente não tem medo, né? Vamos para nossa quinta história, que chama Desliga o Som. Eu trabalhava em uma rede de fast food bem conhecida. Trabalhava no período noturno. E no balcão que tinha na frente da lanchonete ficava um aparelho de som. Nessa noite estávamos trabalhando eu e mais 2. Estávamos nós 3 no fundo da lanchonete arrumando, quando de repente ouvimos um barulho muito forte e corremos para ver o que tinha acontecido. Quando chegamos na frente da loja, o aparelho de som estava jogado no chão. O aparelho era praticamente embutido no balcão, não tinha como ter caído, já que no balcão estava tudo normal, nada quebrado. Fomos olhar as imagens da câmera de segurança e vimos que o som simplesmente voou do balcão. Essa foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. E a única explicação que me vem à cabeça é que isso foi obra de um fantasma. Será? Vamos para a nossa sexta história, a despedida. Em uma certa noite, estava sem sono e já eram 2 da manhã. Quando senti como se alguém segurasse firme na minha perna. Tomei um susto enorme, pois eu estava sozinha no quarto. Depois que o susto passou, acabei dormindo. Na manhã seguinte, assim que acordei, a minha mãe recebeu uma ligação avisando que a minha avó, que já estava muito doente, havia falecido. E o mais assustador, ela faleceu exatamente às 2 da manhã. Tenho certeza que o que tinha acontecido no meu quarto à noite era a minha avó que veio se despedir. E isso, por incrível que pareça, me conforta muito. Ai, que bom, né? Mas que dá medo, dá. Vamos para a 7ª história. A freira na minha cama. Misericórdia. Uma vez, quando eu estava dormindo, acordei no meio da noite e me virei para o outro lado da cama. E acabei vendo o que não queria. Vi o que parecia uma freira rezando fervorosamente e fazendo o sinal da cruz no peito. Gente, eu estava totalmente acordada. Me virei para o outro lado e graças a Deus consegui dormir. No dia seguinte de manhã, contei para minha mãe. E foi aí que ela me contou que a casa que a gente morava originalmente havia sido construída para um padre e que freiras também dormiam por lá. Jesus! Depois do filme A Freira ainda, né? A gente vê essas coisas. E vamos para a nossa 8ª história. Susto na funerária. Sou uma agente funerária e a minha experiência mais perturbadora foi em um dia enquanto eu preparava o corpo de uma criança para o funeral. Do nada senti alguém puxar meu cabelo, mas eu estava sozinha. Depois de alguns minutos comecei a ouvir umas risadinhas e a porta fechou sozinha. Todas as minhas máquinas pararam e ficou um silêncio mortal. Eu já estava morrendo de medo, mas mesmo assim terminei de fazer o que estava fazendo. Depois que terminei tudo, senti alguém tocando meu ombro e um calor ao redor da minha cintura, exatamente onde uma criança estaria se estivesse me abraçando. Será que aquela criança estava me agradecendo? Ui, nossa, gente, até arrepiei. Credo. A 9ª história, a menina de branco. Uma noite, acordei de madrugada para ir ao banheiro. Estava muito sonolenta, mas mesmo assim levei meu celular comigo. Estava no corredor em direção ao banheiro com a cabeça baixa escrevendo uma mensagem no celular. E foi aí que esbarrei em uma garota vestida de branco. Porém, como estava sonolenta, pedi desculpas e continuei andando. Como assim, gente? Depois de uns minutos, quando estava no banheiro, me lembrei que estava sozinha em casa. Imaginem só o medo que eu senti. Fui para a cama de novo e dormi. No dia seguinte, meu namorado veio me buscar para sairmos. Quando eu entrei no carro, fiquei mais assustada ainda.
Meu namorado me perguntou por que eu estava olhando para ele pela janela do andar de cima e por que eu tinha trocado o vestido branco. O pior de tudo, eu não tenho vestido branco. A 10ª história: a visita do meu pai. Depois que meu pai faleceu, um dia fui fazer uma visita para minha mãe, que era a única pessoa que estava na casa. A casa da minha mãe era um sobrado e de repente eu ouço um barulho no segundo andar. Claramente eu ouvi meu pai no quarto. Digo isso porque quando ele estava vivo fazia exatamente os mesmos barulhos quando ele estava no segundo andar. Ele levantou de sua cadeira de escritório, foi até a porta e abriu. Ele desceu as escadas, ficou parado no último degrau por alguns segundos, depois subiu de novo, entrou no quarto e fechou a porta. Eu estava a 1,5 metro dele, na sala, e eu simplesmente congelei, fiquei apavorado. Eu também ficaria, porque eu tenho medo, gosto muito, mas eu tenho muito medo. A 11ª história: o homem do terno preto. Uma vez fui visitar uma amiga em outra cidade. A colega dela de quarto estava fora, por isso tinha um quarto vago no porão, onde eu fui dormir. No meio da noite, acordei e vi um homem vestindo um terno preto e um chapéu, e ele estava me cobrindo. Depois ele saiu pela porta de vidro de correr que tinha lá, e o mais estranho é que não senti medo nenhum e voltei a dormir. No dia seguinte de manhã, a colega de quarto da minha amiga já tinha voltado. E foi aí que eu perguntei para ela do homem de terno. Ela me olhou e disse: "Então você já conhece o nosso fantasma?" Eu fiquei muito mais assustada, mas ela ouvia sempre e já estava acostumada. Será que dá para acostumar com isso, gente? A 12ª história: o acampamento assombrado. Eu era orientadora em um acampamento de verão, só para meninas. Durante o tour para as novas campistas conhecerem o local, informamos que ninguém deveria entrar no chalé 5, pois estaria fechado. Quando olhamos para o chalé, nós todas vimos uma menina vestida de branco na janela. Pensamos que uma das campistas pudesse ter entrado de fininho lá. Aí eu e a outra orientadora fomos até lá para tirá-la de lá. Quando chegamos lá, o chalé estava completamente vazio. Eu já tinha ouvido histórias de que aquele chalé era assombrado. Acho que por isso que estava fechado, mas nunca acreditei até esse dia. Eles contam que nos anos 70, uma garotinha morreu quando caiu de um cavalo e foi pisoteada. E dizem que ela assombra o local desde então. Até hoje eu sinto calafrios só de lembrar desse dia. Nossa. 13ª história: o anjo da guarda. Quando eu era criança, estava brincando no meu quarto, quando senti uma vontade enorme de olhar para trás em direção ao armário. Quando virei, vi o que parecia ser um homem de terno saindo do meu armário. Fiquei assustada. Anos mais tarde, um dia, acabei dormindo no sofá. Quando acordei no meio da noite, vi aquele mesmo homem que tinha visto quando eu era criança. Não tive dúvidas, saí correndo para o meu quarto e tranquei a porta. Eu nunca dormi com a porta fechada, mas aquele dia estava com tanto medo que dormi com a porta trancada. Algumas horas depois, acordei com um alarme de fumaça. Quando abri a porta, vi que a sala estava tomada pelo fogo. Consegui escapar pela janela, mas a casa foi totalmente destruída pelo fogo. Os bombeiros disseram que eu provavelmente teria morrido por inalação de fumaça se minha porta não estivesse fechada. E aí eu percebi que eu também poderia ter morrido queimada se eu estivesse dormindo na sala. Obrigada, anjo da guarda assustador que vivia no meu quarto, por salvar a minha vida. Nossa, arrepiei também. Gente, nem sempre os nossos anjos da guarda são aquelas figurinhas bonitinhas que a gente vê em livros ou na internet, né?
E é isso, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. E, gente, eu não esqueci não, tá? Semana que vem eu vou postar aqui pra vocês a parte 2 e a parte 3 do vídeo da lenda da Maria Engomada, tá? São as partes que eu vou gravar lá na praça pra vocês, tá? Semana que vem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Se você é aqui da cidade e é inscrito no meu canal, manda aqui pra mim, gente, nesse e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, alguma outra história aqui da cidade que eu vou fazer vídeo pra vocês, tá bom? E é isso. Beijos, até mais!